Fala galera, beleza? Domingo do Trader especial aqui, né? Vamos olhar pesquisa, vamos olhar também o mercado e eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre, já vou abrir falando disso, sobre efetividade de estratégia de trade. Pera aí que meu teclado aqui ficou louco. Vai, estratégia de trade. Desculpa a falta do acento. O que é isso? Tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é que toda vez que você vai fazer trade, você está tentando sair do singular para o plural, certo? Ou seja, do unitário, certo? Para a centena, no mínimo, certo? Isso se chama de a lei, the law of large numbers, the law of large numbers, em estatística. Por quê? Porque você não consegue, porque a gente não consegue prever nada em base de um. Então, por exemplo, você não consegue desenvolver uma estratégia de trade baseada na sua carteira. Por quê? Porque é a sua carteira. Entendeu? Você tem lá 5 ativos, tem 10 ativos, não dá, porque ela não tem relevância em relação ao mercado. Por quê? Porque você é um player. Em relação aos milhões de players que tem, certo? Além disso, você tem lá 5 ativos, 10 ativos, certo? Sendo que o índice mais amplo da bolsa tem 198 ativos. Então, os seus 5 ativos, você tem lá, vamos imaginar que você é uma pessoa rica, você tem lá 5 milhões de reais em 5 ativos. São 198 ativos que tiveram, sei lá, 1 bilhão, não, no caso da bolsa, vamos falar 100 bilhões de movimentação. Então, você não pode se usar como referência, certo? E na psicologia, isso também é verdadeiro. Por quê? Porque a gente tem um vínculo emocional com tudo que é nosso. Então isso reduz a nossa capacidade de fazer análise objetiva daquilo que é nosso. Vou dar um exemplo. Quando você compra um carro, o que acontece com você? Você passa a ter a impressão de que todo mundo tem o seu carro. Né? Você passa a, nossa, não tinha pensado quanta gente tem carro igual o meu. Então, nossa, um monte de gente tem tal carro. Né? Por quê? Porque você só passa a valorizar, a dar valor, a perceber aquilo que está no seu contexto. E isso é ótimo para várias coisas da vida. Para formar grupo, enfim, porque a gente precisa desses vínculos. Em termos de evolução, né? A gente só evoluiu como espécie por causa disso, mas no trade, isso é uma zica. Isso é uma zica. Por quê? Porque você começa a achar que é o vínculo com você que faz as coisas darem certo. Então, o papel subiu porque você comprou, entendeu? O preço subiu porque você analisou. E isso não é verdadeiro, certo? Então, o maior amigo do trader é isso, Law of Large Numbers. A Law of the Large Numbers. Onde é que ela se aplica? Em tudo. Em tudo. Então, uma seguradora, ela não consegue prever quantos anos vai viver uma pessoa, mas ela consegue prever quantos anos vão viver 10 milhões de pessoas das mais diversas faixas etárias. Daí ela consegue tirar uma média, essa média permite que ela calcule o risco, e aí ela, nesse risco, provavelmente ela vai ter o que a gente chama de ótimo de Pareto. Ou a regra do 80-20, a famosa regra do 80-20, certo?
Beleza? Então daí ela vai virar e falar assim, não, eu tenho que focar, né? Eu tenho que fugir dos 20% que me dão problema. Certo? Porque também existe um erro aqui. As pessoas falam, não, 20% dos clientes geram não sei o quê. Não é verdade. Isso é uma leitura errada do perfil de risco. Por quê? Porque você tem que seguir o que 80% do movimento te diz, e não o que 20% está te dizendo. Por quê? Porque os 20% são outliers. Certo? Por que são outliers? Porque eles estão no topo. Eles são os eventos de menor relevância. Tá joia? Claro que tem exceções à regra, mas vou dar um exemplo do reino animal. Quem está no topo da cadeia alimentar, por estar no topo da cadeia alimentar, no topo da pirâmide alimentar, ele evidentemente não é a maioria, né? Ele é a minoria. Certo? Então, qual é o evento de maior preponderância? Os que estão aqui, né? E não o que está aqui. O evento que está aqui, ele é o outlier. Por isso que ele é a ponta. Certo? Não tem 20 mil leão. Entendeu? Porque se tiver 20 mil leões, eles vão morrer. Porque daí eles viram a base. Certo? Daí vai ter um bicho maior que o leão aqui em cima. Entendeu? Então, existe também uma leitura equivocada sobre essas regras, do 80-20 e tal, não sei o quê. Né? Especialmente quando você está trabalhando sobre elementos de população, certo? Você não pode dizer assim, por exemplo, você olha uma pesquisa, você fala assim, não, quem vai decidir a eleição são os 20% dos indecisos. Não, não é verdade. Quem decidiu a eleição são os 80% que votaram. Porque se esses caras não votam, esses sujeitos aqui ficam irrelevantes. Entendeu? Então, o Delfim Neto tem uma coisa uma frase muito famosa que o que o pessoal que é cabeça de planilha não entende é que o número mostra, né, é como o biquíni, né? Mostra o que todo mundo vê e esconde o que é importante, certo? Então, para as mulheres, sunga, certo? Mostra o que todo mundo vê e esconde o que é importante. Então, é isso, certo? Tem que entender isso, tem que ter contexto. Então no trade é a mesma coisa. Como é que você faz para saber se, por exemplo, a estratégia que eu recomendo para vocês, vende quando chega numa resistência, funciona, não funciona, é falha, não é falha? Como é que a gente faz para fazer isso? Não dá para dizer olhando o caso individual, não dá para dizer usando a minha carteira, não dá para dizer olhando a sua carteira, mas dá para a gente usar um índice amplo. A gente pode pegar e usar o IBRA. IBRA. Certo? IBRA. Por quê? Porque o IBRA tem 198 papéis ou 200 papéis, certo? Então, é uma amostragem maior que o IBOV. Então, você tem uma alta amostragem para nos dizer se é possível ou não é possível gerenciar seu risco num nível em que você consiga saber o seguinte, olha, desse universo de papéis, X% se movimenta de acordo com o índice, X% não se movimenta de acordo com o índice. Pelo menos daí você vai ter uma estratégia que você vai poder desenvolver. Eu quero tratar os 20%, não tem problema. Então daí você vai ter uma estratégia que é contrarian, né? Contrarian. Tá joia? Mas o que é importante você saber? Que a contrarian é uma estratégia adicional, é diferente, certo? Beleza? É diferente. Não é a main, certo? Não é a principal, certo? Então você tem que saber, para tal coisa eu uso tal coisa. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você descobre, a loja da minha mãe descobre que 20% dos clientes dela gastam 40% do lucro dela. São responsáveis por 40% do lucro dela. Isso não quer dizer que ela larga os outros 80% na mão, entendeu? Quer dizer que ela precisa ter uma estratégia separada para cuidar desses 20%. Entendeu? Ela tem uma estratégia separada para esses caras, mas ela só tem sustentabilidade para atender esses 20% porque tem 80% pagando a conta. É isso que as leituras simplórias não consideram, certo? De novo, mostram o que todo mundo sabe e esconde o que é relevante. O que é relevante? Não é não é excludente.
São leituras diferentes. Eu preciso ter todo mundo entrando na loja, o cara que compra desde uma comprinha de 50 reais até o cara que vai lá e faz uma compra de 5 conto. Eu preciso de todo mundo, certo? Entendeu? Porque se esse conjunto não acontecer, eu não consigo definir, certo? E se eu descobrir que são só 5 clientes, não tenho o que fazer, porque não tem relevância estatística para a loja. Pronto, acabou, faz parte, certo? Então pronto, expliquei, ótimo. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos desenhar um cenário, certo? Enquanto isso, dá o seu like aí. Muito obrigado por estar assistindo aí, tá bom? Sempre lembrando, eu sou nem, eu não sou nem analista, eu não sou nem guru, eu não sou nada, não sou influencer. Eu só estou aqui tentando te ajudar a ler o preço melhor. E como é que eu tento te ajudar fazendo isso? Educacionalmente. Então o que eu vou te mostrar agora não tem nada a ver com papel, compra, venda, não é recomendação, não é nada. É só um instrumento usando o Excel e o Profit, que poderia ser qualquer outra aplicação também, para você fazer leitura de preço. Só isso, tá bom? Beleza? Beleza. Então vamos lá. O Infood. Então, qual que é a premissa base? Existem duas premissas bases em análise técnica. O que é a análise técnica? É você usar o gráfico ao invés dos fundamentos. Então, se você é fundamentalista, se você acredita que tal coisa está acontecendo por causa de alguma questão que não está no preço, não vale. Por quê? Porque para mim, eu sou adepto da teoria de Down. Os preços descontam tudo e os índices revelam a intenção geral do mercado. Tá joia? Beleza? Beleza. Então, ótimo. Então, nós estamos aqui na bolsa. E aí o primeiro é isso, eu acredito na teoria de Down, que tem 2 elementos centrais, o preço desconta tudo, e os índices indicam o humor geral do mercado, qual é a tendência geral do mercado. Pronto. Aí a segunda coisa que eu acredito é, suportes e resistências são destinos do preço. Então, quando você está perto de um suporte, não existe mais venda, existe compra. Quando você está perto de uma resistência, não existe mais compra, existe venda. Venda não de operar vendido, mas de sair da sua posição. No suporte, compra não de sair comprando, mas de comprar aquela posição vendida sua. Então você sai, certo? Se você estava vendido, quando chega perto do suporte, você sai. Para você sair, o que você faz? Você compra, certo? Quando você está no topo, o que você faz? Você sai. Então se você sai, o que você faz? Você vende. Operar vendido é uma coisa, vender é sair da operação, beleza? Beleza, então fizemos isso. Quando o preço começou a fazer esse suporte aqui, lá em junho do ano passado, eu gravei um vídeo e falei, galera, o índice vai subir, fique esperto que o índice vai subir. Daí ele fez um spike e subiu, beleza? Então nós vamos marcar essa mínima aqui. Onde é o target? O target é a resistência anterior. Aí alguém vai falar, por que você marca aqui e você não marca aqui? Paul Tudor Jones. Então, ó, você tem primeiro Down, teoria de Down. Tá vendo? Por que eu faço essas coisas? Porque eu quero mostrar para vocês que não sou eu. São pessoas muito mais capacitadas do que eu, que criaram essas coisas, e eu não sou bobo, vejo gente mais inteligente que eu, copio elas, tá joia? Porque elas aprenderam mais cedo do que eu. Então elas criaram um caminho para eu estar aqui. Não é sobre mim, é sobre elas. Então Down, segundo, Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones fala, quando chega numa região de suporte e resistência, você não sai na marca, porque quem sai na marca é só o cara que está sendo estopado, certo? Isso aqui é região de stops, certo? Então você sai antes, então eu marco antes, tá joia? Eu marco sempre antes. E o que eu faço? Eu divido em quartos, então eu sei que eu compro nessa região, faço parcial aqui e aqui eu já não estou mais, que daí foi o vídeo que eu marquei para vocês, que eu falei lá, galera, chegou no quarto final, hora de fazer o gol, sai da sua posição, etc e tal, foi aqui, tá joia? Então, quando foi o topo? O topo foi aqui, certo? O topo foi aqui. Aí a segunda pergunta, pô Emerson, mas no índice, o que você falou deu certo? A primeira pergunta verdadeira que precisa ser feita, pergunta adulta. Vamos confirmar. Quantos candles tem aqui? Abaixo dessa linha, tá? Essa linha. Então é a resistência que eu marquei, certo? Então eu ignoro essa região aqui, ó, porque Paul Tudor Jones, eu ignoro isso aqui, certo? Para mim, quem ficou operando aqui, ó, comprado, é bobo, certo? Porque não tem sentido.
Então, onde é que está a região de confusão que a gente não queria estar? Está entre as resistências. Então, saiu aqui, não saiu, saiu. Por quê? Porque fez máximo, pronto. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, houveram 26 candles que ficaram nesse quadrado aí, nesse quadrado. Bate para cima, bate para baixo, bate para cima, bate para baixo, bate para cima, bate para baixo. Certo? Quanto era? Qual foi o tempo da perna de alta? Daqui da onde a gente marcou até lá em cima. 24 dias. Então veja. A perna de alta que a gente singularizou, que a gente falou, ó, pode comprar que vai dar certo, vai fazendo parcial, não vai correndo risco, tinha guerra, tem um monte de coisa, vai saindo, chega em certos pontos, sai, já subiu, etc e tal, aquelas coisas todas que eu sempre falo. Durou 24 dias. A lateralização durou 24 dias. Mas a lateralização não fez nenhuma máxima. Ela ficou sempre abaixo. E os movimentos mais fortes eram de baixa, mais de baixa do que de alta. Não eram. Eram sim. Este candle aqui, ó, tinha 2.000 pontos. Este candle aqui tinha 2.600 pontos. Então são 5.600 pontos. Esse candle aqui tinha 2.700 pontos. Então são 9.000 pontos. Este candle aqui tinha 3.000 pontos. Então são 12.000 pontos. Tá certo? Estou pegando só os grandes. Quanto tinha de alta? 1.500, 1.400 e 1.600. Qual é o maior de alta? Este camarada aqui. 4.000 pontos. É o único. Um só. Certo? Um só. Depois de 12.000 pontos de negatividade, um candle de 4.000 pontos. Beleza, tá tudo certo. Uma nova mínima, depois teve a mínima aqui dia 29 de setembro, que eu falei, galera, sai, e aí deixei um áudio, checa lá no Telegram, falei, galera, começa a comprar os ativos que mais caíram, porque acabou, tem que saber que bateu ali, acabou. Por que eu falei isso? Porque era 50% do movimento, tinha aqui um suporte no mensal, tinha que sair. Saiu, o preço ia subir, certo? Então vamos marcar aqui, esse é o segundo ponto aqui. Tá vendo? Marcamos esses pontos. Beleza? Beleza. Então, mostrei que você passou mais tempo aqui do que aqui, que era uma alta clara. Segundo ponto. Em finanças existe uma outra lei que se chama a lei do valor do dinheiro no tempo. Quando o seu dinheiro fica parado assim, ó, imagina que tivesse ficado reto, que o preço não tivesse variado. Você tem um custo de oportunidade. Esse custo de oportunidade, para mim, foi o título do Tesouro pré-fixado 2029, 2025, que eu recomendei para vocês comprarem em agosto. Se você, já mostrei, mas se você quiser, você vai lá ver, em agosto você comprava esses títulos por preços muito mais baixos do que eles estão hoje, então isso te deu um ganho médio de 10 a 15% do dinheiro que se você tivesse saído no topo ali. Certo? Certo. Então, qual é o seu custo de oportunidade? Seu custo de oportunidade é 20%. Pode chorar, bater a perna, ficar chateado, não quer esse custo de oportunidade, não tem problema, também não tem problema. Vamos pegar 100 mil reais, qual que é o custo de oportunidade hoje da Selic? Selic hoje, o custo de oportunidade é de 12%, vamos colocar? Vamos fazer uma conta rápida, 13%, tá bom, 13%. Então 13% quer dizer que você espera 113 mil de retorno, tá joia? Não, mas eu estou esperando de retorno para um ano. Não, mas se o preço subiu, e você espera retorno, você tem que ganhar mais do que 13%, senão você estava na renda fixa, ou não. É incômodo, né? Eu sei como é que é. Mas essa é a lei das finanças, tem o custo de oportunidade. Então, se você pegar do topo aqui até o fundo, você perdeu quanto? 8%. Qual era o seu capital? 100 mil. Então, você tem quanto? 92. 92 para chegar em 113, que era o retorno que você ia ter da bolsa, da renda fixa, sem contar trade de tesouro que eu falei, estou falando de Selic básica. Você já está aí tomando uma paulada, 98 para 113 de 20%. Certo? Isso dizendo que os preços variaram dessa forma aqui, tá joia? Não, mas Emerson, não é verdade, porque teve ativo que subiu e enquanto a bolsa caiu, então não vale a pena, você está errado. Você fez a gente perder dinheiro, você não nos ajudou.
Perfeito. É uma boa pergunta. E por causa disso, hoje, nós vamos verificar se o que eu falei é besteira ou se o que eu falei é verdade. Usando o quê? IBRA. Então, você vai vir aqui. Cotações. Composição dos índices. IBRA. O IBRA está aqui, tá vendo? O IBRA está aqui. O IBRA é o mais amplo dos índices da Bolsa Brasileira. São 198 ativos. Então, provavelmente, qualquer ativo que você comprou está aqui no IBRA. Só aqueles small caps bem relevantes não estão aqui. O resto está aqui, certo? Então, é muito provável que se você já opera no mercado há um bom tempo, 90, 80, 70% dos ativos que você já operou estão aqui no IBRA. Então, ele é muito amplo. Certo? Certo. Então, escolhemos um índice amplo. O que nós vamos fazer aqui? Já comecei o trabalho, vou mostrar para vocês. Daqui, o último dia, até a mínima, são 6 dias. Daqui até a máxima da bolsa, são 35 dias. 35 candles, certo? Certo. Você vai vir aqui no Screening, Estratégias, Screening. Vai abrir essa telinha aqui. Você vai configurar assim, ó. Eu fiz 2. Eu fiz um abaixo, que é o quê? Quanto que foi a mínima 6 pregões atrás? Então, low 6. Então, eu quero saber a mínima de 6 dias atrás. E eu quero saber se ela está abaixo da máxima de 35 dias atrás. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver se nesse período dos 198 ativos do IBRA, se eles ficaram acima do preço que eu falei que era para sair. Certo? Se mais ativos estiverem acima, eu errei. Se menos ativos estiverem acima, eu acertei. Beleza? Beleza. Lembrando, tem o custo de oportunidade, tá joia? Além disso. Então, não basta só ter subido. Vamos imaginar que o resultado seja mais ativos subiram. Tem que ter tido retorno equivalente para pagar o risco, tá joia? Mas eu não vou nem fazer isso. Eu vou tornar fácil. Eu só quero saber se subiu ou se caiu. E acima, que é o quê? Se a mínima estiver acima da máxima de 35 pregões atrás. Pronto, só isso. Eu fechei aqui, tá vendo? Não tem segredo, galera. Não tem por que esconder. Porque ou eu sei o que eu tô fazendo, ou eu não sei. Não deu pra ficar dando migué. A vida não dá pra ficar dando migué, certo? Que não é boteco. Então vem aqui, ó. Abaixo, diário, IBRA. Será que selecionou o IBRA mesmo? Vem aqui, índices, IBRA. Aplicar, tá bom? Quantos ativos abaixo? 157. Vamos abrir o Excel. Certo? Então vamos lá. Excel, certo? Beleza? Beleza. Então tá aqui. Então, abaixo, 157. Acima, 41. Vou somar aqui. 198. Opa. Perdão, gente. Maluco. Ué? Ah, tá. Por que você não quer funcionar? Que loucura. Ah, não é o Excel que não quer funcionar. É o meu teclado que está desconfigurado, né? É o gênio. Então, 79%, certo? E 21%. É um ótimo parâmetro, entendeu? Então, o que aconteceu? De novo. Eu não estou colocando, eu não fiz lá assim, ó, máxima vezes um custo de oportunidade. O que seria um custo de oportunidade aqui? Usando o trade, seria o risco, certo? Que seria o quê? Seria eu pegar aqui, ó, fazer assim, ó, vezes 3,83%. Eu não fiz isso, entendeu? Eu não fiz isso, porque teria que ser pelo menos 2 vezes isso para valer o risco. Então teria que ser no mínimo 7,60. Eu não fiz isso, tá bom? Se eu fizer, isso aqui desaparece. Eu só fiz baseado no price action. Não estou colocando custo de oportunidade. Não estou colocando o sofrimento da queda. Nada. Só estou mostrando que numa estratégia de trade funciona. Funciona. Se você saiu, você ficou fora de uma correção de 79% dos ativos que fazem parte do mais amplo segmento IBRA. Tá joia?
Libra. Beleza? Beleza. Aí a gente pode olhar, né? Depois você pode brincar, pode ver aqui, etc e tal, mas o que é importante que você saiba? Que, puxa, Emerson, mas eu poderia ter feito uma estratégia para pegar esses 20% aqui primeiro. Isso é uma leitura equivocada do ponto de vista de trade. Por que é equivocada? Porque o trade é explorar probabilidades favoráveis a você. Entendeu? E não explorar o outlier. Ou seja, aqueles que sobem quando o mercado cai. Você pode, como eu disse no começo, você pode ter uma estratégia contrária, pode, ela vai ser lá 5% do seu portfólio e você fica tentando comprar ativos que sobem quando a bolsa cai, perfeito. Mas a pergunta é, se os ativos caem, por que você já não opera vendido então? Entendeu o que eu estou dizendo? Por que você vai usar a sua energia para lutar contra a força do mar, em vez de você surfar o mar? Entendeu? Então, o mar está mandando água para a costa, certo? O mar vai mandar água para a costa. Você pode surfar e ir para a costa várias vezes, vai e volta, 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 vai e volta. Ou você pode querer enfrentar o mar em mar aberto. O que faz sentido? Aí eu vou falar, não, hoje eu quero enfrentar o mar em mar aberto. Perfeito, mas você vai fazer isso todo dia? Isso é sustentável? Enfrentar o mar é sustentável? É uma estratégia inteligente? Então você tem que separar. Não, eu quero ter uma estratégia contrarian. Beleza, faz uma estratégia contrarian. Né? Mas você tem que saber que não é a estratégia maior do seu portfólio. A estratégia maior do portfólio é acreditar no Dow. Teoria de Dow. Os índices indicam a potencial tendência geral dos mercados e o preço desconta tudo. Pronto, certo? E uma coisa também importante, se você olhar os que ficaram abaixo, tá? Ó, o que você vai ver? Você vai ver os grandes players do mercado. Vale, CSN, Petrobras, BBDC4, Ambev, BBAS, Magalu, Rail, Petro 3, Cielo, Netico, Rap Vida, GGBR, B3, Via, tá vendo? Então, o que você vê? Você vê isso claramente, tá joia? Você vê aqui claramente que são ativos relevantes do mercado. Por quê? Porque eles movem o índice. Eles movem o índice, tá joia? Então, você tem que ter isso na sua percepção técnica. Né? Se você pegar os acima, vamos pegar o que mais teve negócio, Itaú, mas o Itaú, eu sei porque eu acompanho o Itaú não se movimentou em relação ao preço máximo, ficou ali lateralzão, certo? Aí você tem MRV, que daí andou, né? A Mer3 que andou, enfim, o que acontece? Assim, você tem alguns ativos que foram utilizados para contrabalancear, mas os ativos tops do mercado brasileiro corrigiram. Então, o que você tem que perceber é isso, né? E entender, como eu disse lá da loja da minha mãe, você não pode ter uma estratégia primária focada no outlier. Não dá, não para de pé a loja, entendeu? Todo mundo tem importância, entendeu? Então, se todo mundo tem importância, eu tenho que olhar para o que 80% do mercado está fazendo e não para o que um par de ativos está fazendo. Tá joia? E o que você vai perceber? MRV é o quê? O que é MRV? Certo? Setor de construção, né? Residencial. DIR, residencial. Tá vendo? BR Malls, também, Real Estate Equity. Cirela, certo? Mills, JHSF. Então, o que você vê aqui? É basicamente um setor subindo. É um setor subindo. Então, é estratégico, entendeu? Então você tem que tentar entender qual era a estratégia que você usaria, mas não é a estratégia geral da sua carteira. Entendeu? Porque a sua estratégia geral da carteira não funcionaria desse jeito, você tomaria prejuízo, tá joia? Beleza? Então, perceba isso. Don't fight the market. Don't play macho man with the market. Paul Tudor Jones. Não tenta bancar de machão com o mercado, você vai apanhar. Tem que usar a racionalidade e saber que isso aqui é um jogo de estatística, tá bom? Beleza? Fica aí. Sempre que você tiver essas dúvidas, faz isso. Testa a sua estratégia, mas não testa a sua estratégia na sua carteira.
ter essa sua estratégia num agrupamento de ativos suficientes para você poder ter uma leitura mais adequada do preço. Tá bom? Beleza? Então é isso. Falamos tudo? Falamos. O que eu espero para a semana? Né? O que eu espero para a semana? Eu espero para a semana o seguinte, a gente tem na semana, cadê aqui? A gente tem na semana o Fed Minutes, na quarta-feira, que é bem o nosso feriado. Na segunda, a gente não tem nada relevante, tem o FMI, mas nada relevante na segunda-feira. Na terça-feira, a gente tem, deixa eu ver, não sei se tinha alguma coisa. No Brasil, a gente tem a nossa inflação, IPCA na terça-feira, é isso que eu queria lembrar, né? Então, vem negativo, não tem jeito. Isso não é muito bom pra gente, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Inflação de maneira perpétua para baixo é péssimo para a economia. Péssimo. Tá bom? Por que é péssimo? Porque quer dizer que as empresas estão se ferrando. O capitalismo tem duas dinâmicas. Tem a dinâmica, lembra que eu expliquei isso para vocês? Que agora o consumidor ia se vingar, certo? Falei isso, não falei? Os caras ganharam nas costas do consumidor, agora o consumidor vai se ferrar. Quer dizer, o consumidor vai ganhar e o empresário vai se ferrar. Por quê? Porque o empresário vai ser pego no contrapé do estoque, certo? O cara comprou um estoque num preço alto, agora está se ferrando, não consegue vender, tem que repassar o preço, perde dinheiro, faz preço médio, se ferra para poder sobreviver. Por quê? Porque a inflação desestabiliza a estrutura de produção. Num primeiro momento favorecendo quem tem capital, mas depois esse cara começa a se ferrar também. E aí o consumidor começa a ganhar agora nessa fase em que ele começa a perceber que os produtos que ele compra estão caindo de preço. E ele tem um alívio. Mas esse alívio não pode ser duradouro. Por quê? Porque se a inflação começa a cair fortemente e a gente entra num processo deflacionário, o capital está sendo perdido. Entendeu? Deflação é destruição de capital. Então o que a gente espera? A gente espera que a inflação vá curvando para chegar perto da meta, que seria mais ou menos 4%, mas que daí ela pare. Porque o que a gente não quer ver? A gente não quer ver a inflação num país como o Brasil próxima de 2%, 3%. A gente não quer. Tá? A gente não quer. Por que a gente não quer? Porque daí é taxa de inflação para país que tem produtividade que a gente não tem. Daí não é economicamente importante. Nossa inflação média vai girar em torno dos 4%, está ótimo nesse momento para a gente. É importante para a gente do jeito que está, até porque a gente precisa ter crescimento econômico e assim por diante. Mas enfim, vamos acompanhar, acho que vem negativo. Daí na quarta-feira, que é feriado aqui, a gente tem o quê? A gente tem o Fed Minutes. Tem o PPI americano, e daí a gente tem aqui, ó, 2 da tarde, tá? A gente tem o Fed Minutes. E esse é aquele trade que eu falo para vocês que os americanos fazem. Buy the Fed, então o cara compra ativos quando o Fed está falando, sobe os preços, e aí sell the minutes, que é isso aqui, certo? Então ele vai... o mercado já deu uma vendida, mas eu acho que entre segunda e terça, no nosso pelo menos eu vejo alta, e depois na quarta-feira, quando é feriado aqui, a gente corre um risco gigante se você estiver posicionado. Então fica atento, se o mercado subir entre segunda e terça, faz uma boa parcial aí na terça, e aí na quarta a gente espera para ver o Fed Minutes para você não ficar travado nisso, tá bom? Então falei aqui do calendário, eu acredito que com a pinta da gringa é correção, né? Para vocês terem uma ideia que a gringa aqui, ó, principais ativos, né? Deve ter um teste aqui de volatilidade nessa região aqui, deixa eu pôr no diário, principais ativos indo para 1.000, fazendo aquilo que a nossa bolsa fez há 6 meses atrás, que é testar 1.000, depois vem aqui para na Nasdaq também testando a 1.000, tá vendo? Ó? O Dow Jones perdendo a 1.000, o VIX subindo, certo? O 10-year yield subindo, porque tem o Fed Minutes, né? O TLT caindo ainda, né? O euro indo buscar esse fundo aqui. Como teve volume aqui, a gente pode ter mais um spike, eu tô achando. Tá vendo essas marcações aqui? Podemos ter mais um spike, daí sim podemos ter uma boa compra
em euro, tá bom? Vamos aguardar. Se não fizer o spike, daí é perfeito, né? Porque daí quer dizer que esse aqui é o último candle mesmo. Mas vamos aguardar, paciência. Dólar Index subindo, Bitcoin nesse momento também subindo, Ethereum também, petróleo fazendo uma alta, provavelmente para testar a média de 200, tocar aqui na 100, perdão. O futuro de ouro caindo também aqui, minério de ferro buscando, né, a região de resistência, suporte. O EWZ caindo, tá joia? WZ caindo. Eu vejo como possível testar essas regiões aqui antes de cair de novo, vamos acompanhar, mas evidente, perde a mínima, vem para baixo, vem testar aqui essa região aqui do 3174. China buscando para baixo e emerging markets caindo, tá joia? Então, volto a dizer, para mim, a gente pode, nosso mercado é um bom gestor dos seus riscos, então eu não me surpreenderia se a gente tivesse segunda e terça de alta, mas eu acho que é um movimento final ali de preço, tá joia? Beleza? Tá bom? Tranquilo? Se o seu estiver errado, vai fazendo como eu sempre falo, vai ajustando seu stop, se o preço voltar, você está saindo perto das máximas, tá bom? Beleza? Beleza. Vamos olhar o nosso mercado, então índice aqui, né, batendo na 1000, deixa eu só abrir aqui, batendo na 1000, normal, vamos acompanhar o que isso quer dizer. Se você pegar aqui o semanal deixa uma falha, né, o semanal é positivo, então por isso que eu acho que tem alta na semana, porque eu não vou brigar com candle semanal positivo, não sou bobo, né? Então eu quero esperar o teste desse primeiro candle aqui, tá joia? Beleza? Beleza, ótimo. Dólar, WFUT. Dólar perdendo, né, no semanal, vindo para baixo aqui, como tem segunda e terça, pode ter algum movimento, mas o dólar, de uma maneira geral, é 4,866, galera. O dólar é para baixo, vai ajudar bastante a nossa economia, eu estou muito otimista mesmo. Eu acho que a inflação caindo e o dólar ficando num patamar bacana, nossa sociedade vai se beneficiar fortemente disso, tá bom? Independentemente da questão eleitoral. O DI futuro, né? DI futuro em correção, né? Eu vejo como um bom cenário 8,82 aqui, ó, como juros real, tá ótimo. Se a gente tiver uma inflação em torno de 3, 4%, tá ótimo, que você está tendo um prêmio mais ou menos de mais 3%, então tá perfeito, né? Um bom padrão de risco, retorno para os investidores em renda fixa. E aí você bonitão, bonitona, que comprou seu título pré-fixado, 12, 13%, tem gente que pegou 13,5%, quase 14%, que beleza, hein? Parabéns, tá joia? Parabéns. Porque no topo se vende juros, né? Que foi o que vocês fizeram comprando pré-fixados, tá bom? Beleza? Então é isso, falamos de tudo, né? Falta pesquisa, falta pesquisa. Pesquisa eleitoral, então estamos aqui, Genial, pesquisa da Genial, foi aqui melhor, respondeu, a Folha não disponibilizou ainda, então eu não consigo ver. O que eu quero mostrar para vocês aqui, a avaliação do governo Bolsonaro, é isso aqui, ó. Tá? A rejeição caiu, né? A rejeição caiu, ele teve um ganho de 4 pontos, por quê? Porque é o efeito eleitoral, entendeu? O eleitor que estava meio ressentido, viu que o Bolsonaro está mostrando força, ele volta a ficar empolgado de querer votar no Bolsonaro, certo? Então, subiu aqui, o regular, né? Regular está em 25, então 25,35, ele está de novo ali na casa dos 60%, que é suficiente para ele poder ganhar a eleição, tá bom? Não vou olhar os extratos, não tem muita importância. Os evangélicos, ele continua muito forte, né? Muito forte mesmo. Tem tido uma melhora entre os católicos, tá vendo? Entre os católicos, ó, a avaliação do governo dele é de 56% positiva, não é ruim. Não é ruim, entendeu? E há que se lembrar, o PT tem uma força muito grande nas comunidades católicas de base. Então, assim, é importante considerar isso, tá joia? Muito importante, muito importante. Nos evangélicos, entre positivo e irregular, nós estamos falando de quase 80%. 83%, não é quase, 83%. É gente. 76%. Isso, 76%. É gente, né? É gente, tá joia? Beleza? Outras sem religião, né? Aí tem que considerar, né, enfim, os vários aspectos aí da religiosidade do povo brasileiro, mas é isso aí, tá? Então, ele, nas religiões mais predominantes, a gente tem ele com uma força
importante, né? E isso é decisivo. Como é que eles votaram no primeiro turno, não me interessa muito. E aí o que eu quero ver é isso aqui. Então o que você tem aqui? Agora é tudo estimulado, né? Não tem muita diferença, porque são só 2 candidatos. Você tem aqui 48 para o Lula, 41 para ele, o Lula perde 3 pontos, ele ganha 1 ponto. Tá tudo bem travado. A diferença, ele está ganhando na aprovação do governo dele, e isso é relevante, tá joia? No Nordeste cai um pouco a intenção de voto do segundo turno para o Lula, caiu um pouco não, caiu 9 pontos, é coisa pra caramba. Então o Bolsonaro tenta fazer uma ofensiva, acho que essa ofensiva é importante. No Sudeste tá para e passo, né? No Sul, que aqui não é o que reflete, não é o que refletiu na eleição para governador, então aqui tem uma falha da pesquisa, né? Não tem jeito, isso aí é o voto envergonhado do Bolsonaro, não tem jeito. No Sul está explícito, no Centro-Oeste está explícito e no Norte está par e par, certo? Por sexo, você vê que o Lula continua tendo a maioria das mulheres, mas essa diferença já foi maior, fica aqui dentro de um espectro relevante, e o Lula perde espaço entre os homens passam a querer votar mais no Bolsonaro, tá bom? Aqui por idade, nada muito importante aqui, deixa eu passar aqui um pouco. Aí aqui a questão do voto no primeiro turno, tá muito distribuído, tá vendo? As pessoas falam da Tebet, mas a Tebet ela é só uma nova candidata, tá joia? Não é assim, o eleitor não votou nela por causa dela, votou nela para não votar no Lula e no Bolsonaro. Então daí fica meio metro, tá vendo? Então 25% transformou para o Lula e 34% transformou pro Bolsonaro, certo? E do Ciro Gomes, 39% pro Lula e 26% pro Bolsonaro. Então, tipo assim, o eleitor não tá nem aí porque os candidatos deles vão fazer, entendeu? O eleitor vota em quem ele quer. O principal motivo do seu voto, né? Aí tem aqui, né? É o de sempre, tá bem dividido a população, um não gosta do outro, etc e tal. E aí, voto definitivo, 94% para os dois, nada para fazer. O eleitor do Lula e do Bolsonaro, tá vendo? Tá muito estratificado, né? Eu não ligo para a expectativa em relação ao presidente, mas o que eu acho importante a gente saber? O que vai contar vai ser, na minha opinião, daí eu já vou mostrar na modal, na minha opinião, o que vai contar vai ser, primeiro, potencial abstenção, a galera que não votou vai votar, então se petistas não votaram, agora que o salto alto baixou, vão votar, certo? Bolsonaristas que achavam que não tinha chance e viram que tem, agora vão votar. O turnout to vote. A grande questão é quantos dos abstentees, quantos dos abstinentes, das abstenções, perdão, você vai conseguir puxar para você, fazer votar. Esse cara não tem voto, certo? Então ele é o melhor voto a conquistar, porque ele não votou. Então ele não tem compromisso com o passado. Converter é muito difícil, mas pegar alguém que não tenha votado é mais fácil. Então é aí que está a questão. Como é que você faz um cara que não votou votar? Então é aí que eu acho que vai estar o grande desafio, né? Naqueles que não foram votar e que potencialmente agora vão ter interesse vão ser chamados a votar, seja porque é de esquerda, seja porque é de direita, e claro, os indecisos, né? Os indecisos. A conversão daqueles que já tinham votado já aconteceu. O eleitor da Simone meio que já decidiu, o eleitor do Ciro meio que já decidiu, o dos outros também já decidiram. Então a grande questão é, estrategicamente, Bolsonaro tem que fazer o quê? Né? Até porque ele que fechou em segundo lugar, né? Ele vai tentar converter o número absoluto de eleitores, é difícil, então ele tem que tentar, ele já recebeu alguns votos, né, desses votos do Ciro, da Tebet, agora ele tem que olhar e falar assim, bom,
eu preciso levar gente que não votou, votar, né? Então, quem que é esse público do Bolsonaro que eu vejo e eu vi que no interior de São Paulo isso aconteceu? É o idoso que não ia votar, que agora vai votar, né? Essa coisa de fazer aquele eleitor que tende a não votar e votar. É aí que está a coisa toda. Veja como é que é a política. Havia todo um argumento de que o Bolsonaro queria que a abstenção aumentasse. Hoje, ele não quer que a abstenção aumente. Hoje, ele quer que a abstenção diminua. Porque ele sabe que o potencial dele de conversão aumenta muito ali. Tá? Então, é isso que a gente vai acompanhar. É só a primeira pesquisa. Tem mais 3 pelo caminho. É isso. Um bom final de semana, um bom domingo para vocês, perdão. Eu volto na terça-feira com uma rapidinha antes da abertura. E lembrando que a semana é curta. Quarta-feira tem o feriado, tá bom? Muito obrigado. Fui, valeu. Tchau, tchau.